Neste pequeno vídeo, gravação, eu trato do tema da angústia, um tema tão importante para todos nós, um tema tão importante para a humanidade, mas é uma pequena contribuição que corresponde talvez uma milionésima parte do assunto angústia, que é tão vasto e tão importante. No entanto, mesmo longe de abordar todo o tema da angústia, eu espero que as pessoas que têm acesso a esse vídeo possam obter algum benefício com ele. Claro que a angústia não se esgota aqui. Existem muito mais coisas a serem ditas a respeito do assunto. E como eu disse na gravação, no vídeo, espero, na continuidade, poder oferecer outros elementos para o reconhecimento ou conhecimento da participação da angústia na vida de todos nós. É bom que se diga que angústia é um assunto recente. Curioso dizer que, apesar da sua importância, apesar da sua onipresença na vida humana, a angústia só começou a ser abordada no século XIX. Antes, era como se ela não existisse ou, eventualmente, tocada, nomeada aqui e ali por um ou outro estudioso ou filósofo. De toda maneira, espero que essa pequena abordagem possa ser de proveito para as pessoas que vão escutá-la. Muito obrigado. A angústia. A angústia já foi abordada desde o início do século XX, final do século XIX, por Freud. E antes de Freud, quem mais se ocupou da angústia foi o filósofo dinamarquês Kierkegaard. A obra dele é uma obra reveladora do sofrimento em que ele vivia em função da angústia. Vivia atormentado, porque a angústia provoca grandes tormentos. Antes disso, ninguém se ocupava desse assunto chamado angústia. Nós não vemos angústia na obra, claro, nas entrelinhas se percebe a presença da angústia, mas nós não vemos angústia na obra de Spinoza, não vemos angústia na obra de Platão, não vemos angústia, a não ser se formos procurar no detalhe. Mas a angústia nunca foi objeto de estudo, de reflexão da espécie humana, dos pensadores e dos grandes pensadores humanos. E, no entanto, a vida desses pensadores foram permeada de angústia. Ninguém está livre da angústia. A angústia ocupa as nossas vivências de manhã, de tarde, de noite.
quando dormimos e quando estamos acordados. Evidentemente que em determinadas pessoas essa angústia adquire uma dimensão, uma intensidade, um volume extraordinariamente grande. Agora, recentemente, um paciente meu me procurou, já comigo há um tempo, vem apresentando manifestações agudas de angústia. E ele estava numa situação que a gente nomeia como pânico. Ele estava sob um estado de pânico. E não havia nada que pudesse diminuir, apaziguar, amortecer esse estado de pânico em que ele se encontrava. Esse estado de pânico, quando ele chegou no consultório, se revela por um desespero, por uma expressão facial de desespero e uma inquietude constante, né? Uma impossibilidade de ficar quieto, de esperar, né? Ele quase não pôde se sentar no consultório porque estava, e nesse estado não tem palavras, não tem fórmulas, a não ser em situações raríssimas que possam amortecer, diminuir, eliminar essa angústia. Aí, a saída é o uso de medicamento. Mas a angústia, essa é uma angústia diferenciada, né? Ninguém vive essa angústia o tempo todo, ou essa angústia atinge apenas um percentual pequeno das pessoas, que se revela, que se manifesta das mais diversas formas. Angústia que pode se manifestar, por exemplo, através do medo, né? Medo de sair na rua, medo de bicho, medo de cobra, imaginária ou real, né? Tem pessoas que são acionadas nessa angústia com a presença de uma barata. Algumas pessoas não precisa nem da barata física, basta imaginar a presença de uma barata para que ela entre num estado de angústia, de medo, de pavor, né? Pavor, medo, pânico, desespero, são expressões diferenciadas da angústia. Assim como é a inquietude, o mal-estar, o sentimento de incômodo, um sentimento de insatisfação, né? Uma pressa. Quer dizer, uma das manifestações da angústia é o estresse cotidiano, né? É a pressa, a impossibilidade de ficar parado, sem que em muitos casos dessa ordem a angústia apareça visivelmente, né? A gente vê a angústia na fila do banco, que muitas vezes se manifesta sob a forma de irritação, raiva, ódio, agressividade. Tem pessoas que manifestam a sua angústia através da
agressividade, do ódio, né, dirigida a uma pessoa ou ao mundo, contra um outro ou contra a si mesmo. Falamos já em outros vídeos, em outras abordagens, que a respeito do suicídio, por exemplo, né, o suicida é um grande sofredor, né, e uma angústia sofrida. Ele vive uma angústia sofrida a ponto de não conseguir suportar a vida. Eu não estou entrando aqui na questão das motivações que o levam a isso. No entanto, o suicida é um sofredor, é um indivíduo angustiado, aparentemente sem angústia. A questão da depressão, por exemplo, é uma defesa contra a angústia. O sujeito se paralisa para evitar fugir da angústia. O depressivo, o deprimido, é um medroso, um grande medroso. Ele não se sente à altura de poder realizar as suas tarefas diárias, né? A ponto de, em muitos casos, em alguns casos, cada depressão é uma depressão, cada sujeito tem a sua depressão particular, mas em alguns casos o sujeito deprimido fica paralisado em cima da cama, impossível de sair, impossibilitado de sair. Caso ele se mexa para tentar se retirar desse estado, quando se encontra paralisado, se sente angustiado, e para evitar essa angústia é que ele se paralisa. Então a angústia é o pão nosso de cada dia. E ela se apresenta, como eu disse, nas suas mais diversas e variadas versões, né? Como eu disse, e isso chama a atenção, por que é que, sendo a angústia uma presença universal na vida do ser humano, ela nunca foi tratada pelos estudiosos e pensadores até o século XIX. Né? O Kierkegaard, por exemplo, ele expressava a angústia através da escrita, mas ele não fez um estudo da angústia. Ele revelava a angústia através dos seus escritos. Então, na verdade, quando a angústia foi apresentada à humanidade, ela foi apresentada pelos timidamente, pelos psiquiatras do século XIX, mas sobretudo pela obra de Freud. Freud, desde o início, uma das neuroses a qual ele se referia era o que ele chamava de neurose de angústia, né? Onde a angústia estava explicitamente presente na vida da pessoa. Os estudos sobre a angústia foram raríssimos. Até a meados do século XX, praticamente não existia a angústia como objeto de estudo.
dos profissionais da área, e no caso dos psiquiatras. A neurologia, muito menos. Então, foi Freud e a psicanálise que abordou pela primeira vez e com propriedade a presença da angústia nos diversos quadros clínicos abordados, mostrando a presença da angústia não estava apenas nestes quadros clínicos de neurose e psicose, né? As três divisões da patologia mental é neurose, psicose e depressão e mania, né? Mas a angústia está em todos esses quadros e está mais particularmente de forma perturbadora presente na psicose, provocando um desarranjo psíquico, provocando uma desorganização mental, né? As atividades mentais produtoras de percepção, de pensamento, de ideias, de sentimento, estão todas comprometidas na psicose pela angústia. Então o sujeito fabrica coisas em função dessa angústia entranhada dentro dele sem que ela apareça de forma tão evidente como aparece numa fobia, por exemplo, o sujeito que tem pavor de elevador, quer dizer, numa fobia, o que a gente vê é a presença da angústia de uma forma aguda, atormentadora, né? E na psicose a angústia está absolutamente disfarçada, né? O sujeito psicótico que está com sua angústia desorganizando a sua vida mental, à primeira vista, não manifesta uma angústia visível, observável, detectável. Não, a angústia está provocando não só a angústia, mas uma série de emoções que acompanham, mas provocando uma desorganização completa dentro dele, a ponto dele se ver impossibilitado de se inserir na realidade para realizar as tarefas mais comuns, lavar prato, conversar com alguém, jogar futebol. Quer dizer, na psicose, o sujeito se encontra num estado de imprestabilidade. Enquanto que na neurose, o sujeito se encontra também num estado de... Existem variações enormes de neurose, mas se encontra também num estado de imprestabilidade. Só que essa imprestabilidade na neurose é uma imprestabilidade relativa a determinadas situações, a determinadas circunstâncias. Por exemplo, a imprestabilidade para conseguir um parceiro ou outros. Uma imprestabilidade dirigida ao trabalho. São imprestabilidades limitadas, que não estão dirigindo completamente a vida da pessoa. Enquanto na psicose, enquanto o sujeito estiver sobre a influência da psicose, porque o sujeito pode ser um psicótico, mas em momentos da sua vida, diversos e variáveis,
a psicose não está presente, está sob controle, porque a angústia provocadora dessa psicose não está mais presente. Mesmo porque a angústia tem uma presença e manifestação variada na vida de uma pessoa, né? As pessoas que a gente chama comumente de volúvel são pessoas que não conseguem se estabelecer e firmar uma relação estável com qualquer situações de vida. Por exemplo, o sujeito que não consegue ter uma vida conjugal, ou o sujeito que não consegue viver no trabalho, ou viver do trabalho, ou conviver com o trabalho. Então, a riqueza, a enorme riqueza das manifestações da angústia exige de nós uma observação criteriosa. Mas em toda situação humana, a presença da angústia é inevitável. Eu diria até para fazer compra, até para ir ao dentista, até para ir ao médico. A pessoa não vai ao médico quando dizendo assim, eu não gosto de médico. Ele está fugindo da angústia. Quer dizer, a ida ao médico causa nele angústia que ele não suporta. Então, a saída que ele encontra, aliás, a principal saída que as pessoas, os seres humanos encontram diante da angústia é a fuga. É a primeira. Quer dizer, eu não gosto. E ele diz assim, a pessoa diz, eu não gosto, é porque eu não gosto, é a explicação que ele dá. Não gosto de uma pinóia, ele fica angustiado. Como as pessoas ficam angustiadas quando estão num jogo de futebol, não jogando necessariamente, mas jogando também, mas a atividade física consegue aplacar uma parte da angústia, favoravelmente ou desfavoravelmente. Mas o sujeito assistindo, né? Quando sai de casa, né? Tem pessoas que não conseguem sair de casa em função da angústia que o ataca e o impede de sair de casa. Existem histórias e mais histórias de pessoas que não conseguem sair de casa. E ele diz assim, se ele fala alguma coisa para justificar, não, porque eu não gosto, porque eu não quero. Tem uns que nem fala, que evita qualquer abordagem verbal para descobrir os motivos pelos quais ele não sai de casa. Mas não é todo mundo que sai, que tem angústia, que não sai de casa. Ainda bem, né? É uma parcela pequena da população. Tem pessoas, inclusive, que vencem, superam, ainda que momentaneamente, claro, que ela vai retornar, mas ainda que aplacando a angústia através do que sair de casa. E tem outros que não saem de casa para aplacar a angústia. Então, a angústia é um vasto território para estudo e que só agora o ser humano começa a abordar mais de perto, inclusive nos seus mecanismos neuronais, naquilo que ela
está presente a nível do cérebro, a nível do sistema límbico, né, e tudo mais. Mas a angústia merece, e essa é uma das mensagens, a angústia, primeiro, é uma entidade desconhecida e só recentemente começou a ser estudada, e é também uma atividade que se manifesta invisível a nível do corpo e a nível do psiquismo humano. Muito obrigado.